Fala galera do canal Conversa Geográfica, sou o professor Gabriel e no vídeo de hoje falaremos sobre o Estado, a nação e outros importantes conceitos da geografia. Porém, antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir o seu like e inscrição no canal. Sem mais conversas, vamos a esses importantes conceitos que nos ajudam para uma melhor compreensão do espaço geográfico. Falaremos sobre o conceito de Estado. O Estado se refere a uma organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Em outras palavras, podemos dizer que o Estado se refere à sociedade civil organizada politicamente sobre um território. Esse território, por sua vez, se refere a uma porção da superfície terrestre na qual o Estado exerce soberania, ou seja, exerce o controle sobre esse território, sendo o Estado constituído pela sociedade civil organizada, ou mesmo, por exemplo, um grupo hegemônico que exerce as relações de poder sobre um Estado. Ok? Temos ainda outro importante conceito, que é o conceito de país. O país se refere ao território sobre o qual o Estado exerce soberania. Dentro de um país, temos ainda dois importantes conceitos, que são o conceito de nação e o conceito de povo. É importante destacar que povo e nação não são sinônimos, tendo em vista que o povo se refere à população total de um determinado território, de um determinado país. Seria o grupo total de pessoas ou de habitantes que ocupa esse território, por exemplo. Enquanto a nação se refere a um grupo de pessoas que possuem um passado histórico comum entre si. Podemos citar, por exemplo, o caso do Canadá, onde dentro do território canadense, a província do Quebec tem uma maioria da sua população de origem francesa, que fala o francês, que aliás é a segunda língua daquele país. Ou mesmo em países como a Espanha, por exemplo, que possuem outras nações que habitam aquele território que no passado foram anexados à coroa espanhola, como é o caso, por exemplo, da Catalunha, ou mesmo do País Basco, onde as populações desses territórios possuem um passado histórico que os diferenciam, por exemplo, do restante da Espanha. Esses territórios falam uma língua própria, como é o caso da Catalunha, que fala a língua catalã, ou mesmo o País Basco, que fala a língua basca. Além disso, podemos citar outros casos, como por exemplo no Oriente Médio, onde a nação curda está espalhada por 6 territórios e esse grupo de pessoas reivindica a criação de um Estado nacional, de um Estado que seja delimitado por fronteiras, onde um dia essa população possa exercer o domínio sobre o seu território. Ou mesmo podemos citar o caso dos palestinos, que configuram também como uma nação sem território. Podemos citar também as nações indígenas que habitam o território brasileiro em determinadas porções que configuram como um grupo de pessoas com passado histórico comum. Ok? E por fim temos o conceito de governo. O governo se refere à organização que tem a responsabilidade de administrar um país, um estado, uma província, um município ou mesmo uma região. Portanto, o governo ele é a forma de como a sociedade vai administrar o seu território. Existem, obviamente, diferentes formas de governo que poderiam ser classificadas como, por exemplo, como um governo democrático, um governo teocrático ou mesmo um governo autocrático. Porém, esse é um assunto para uma próxima aula. Quem gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.